Imagine ser levado para uma terra estranha, longe da sua cultura, da sua família e de tudo aquilo que você conhece, e mesmo assim decidir permanecer fiel a Deus, custe o que custar. Agora imagine que essa fidelidade não só chama a atenção, mas também provoca inveja, perseguição e até uma sentença de morte. Essa é a história de Daniel na Cova dos Leões, uma das narrativas mais poderosas da Bíblia, registrada em Daniel capítulo 6. E hoje você vai entender não apenas o que aconteceu, mas o porquê essa história continua transformando vidas até hoje. Daniel não estava em casa. Ele era um estrangeiro. Um homem que havia sido levado cativo para a Babilônia ainda jovem, vivendo em um ambiente totalmente contrário aos valores que ele aprendeu desde pequeno. Tudo ali era diferente. A cultura, os costumes, a religião, a forma de pensar. Era um lugar onde a idolatria era comum, onde Deus não era reconhecido como soberano e onde a fidelidade verdadeira era algo raro. E mesmo assim, Daniel decidiu que não abriria mão de quem ele era diante de Deus. Com o passar do tempo, impérios mudaram. A Babilônia caiu, e os medos e persas assumiram o controle. Um novo rei se levantou, chamado Dário, e é aqui que a história se intensifica. Dário organizou o reino em uma estrutura administrativa, colocando 120 sátrapas sobre as províncias, e acima deles, 3 presidentes. Daniel era um desses 3. Mas Daniel não era apenas mais um. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Ele se destacava. Ele era diferente. Sua forma de agir, sua integridade, sua sabedoria, tudo nele apontava para algo maior, e isso não passou despercebido. O rei começou a considerar colocar Daniel sobre todo o reino. Agora pense comigo. O que acontece quando alguém se destaca em um ambiente onde a maioria não vive com os mesmos princípios? Inveja, intriga, perseguição. Os outros líderes começaram a procurar alguma falha em Daniel. Eles queriam derrubá-lo. Queriam encontrar um erro, um escândalo, qualquer coisa que pudesse manchar sua reputação. Mas havia um problema. Daniel era íntegro. Não havia corrupção, não havia negligência, não havia falha. E isso revela algo muito profundo. Quando alguém vive verdadeiramente com Deus, até os inimigos têm dificuldade de acusar. Então eles perceberam que, se quisessem derrubar Daniel, teriam que usar justamente aquilo que ele mais valorizava, sua fé. Eles criaram um plano. Foram até o rei Dário e disseram que todos os líderes do reino haviam concordado em estabelecer um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer petição a qualquer deus ou homem, a não ser ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. E aqui está um detalhe importante. Eles mentiram. Nem todos haviam concordado. Daniel não havia sido consultado. Mas o rei, talvez movido pelo orgulho, talvez sem perceber a armadilha, assinou o decreto. E segundo a lei dos medos e persas, uma vez assinada, não podia ser revogada. Agora tudo estava armado. Daniel sabia do decreto. Ele sabia da consequência. Ele sabia que continuar orando significaria, literalmente, assinar sua sentença de morte. E é exatamente aqui que a história revela o coração de Daniel. A Bíblia diz que, quando ele soube que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa, abriu as janelas do seu quarto na direção de Jerusalém e, como de costume, 3 vezes ao dia, se ajoelhava, orava e dava graças diante do seu Deus. Perceba isso, como de costume. Daniel não começou a orar por causa do problema. Ele já tinha uma vida de oração. A fidelidade dele não era momentânea, não era emocional, não era baseada na situação. Era um estilo de vida. Ele não escondeu sua fé. Não negociou. Não tentou adaptar. Não pensou: talvez eu possa parar por alguns dias, só até isso passar. Ele continuou sendo quem sempre foi. Isso é evangelho puro. É sobre fidelidade, mesmo quando ninguém está olhando, e principalmente quando todos estão olhando. Os inimigos de Daniel estavam esperando por isso. Eles sabiam exatamente o que ele faria. E assim que o encontraram orando, correram até o rei e o lembraram do decreto. O rei percebeu que havia sido enganado. Ele gostava de Daniel.
Ele tentou de todas as formas livrá-lo, mas não conseguiu. A lei não podia ser alterada, e então chegou o momento mais tenso da história. Daniel foi levado até a cova dos leões. Imagine o cenário: uma cova profunda, escura, com leões famintos lá dentro. Não era uma ameaça simbólica, era uma execução real. O rei disse a Daniel algo que revela muito. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até o rei reconhecia a constância de Daniel. Ele sabia que Daniel não servia a Deus de vez em quando. Era continuamente. Daniel foi lançado na cova. Uma pedra foi colocada sobre a entrada, selada com o selo do rei e dos seus nobres. E naquela noite, tudo parecia acabado. Mas há algo que você precisa entender. Quando tudo parece o fim, Deus ainda está trabalhando. O rei não conseguiu dormir. Ele passou a noite em jejum, angustiado, sem entretenimento, esperando pelo amanhecer. Ao nascer do dia, ele correu até a cova e com voz aflita chamou: Daniel, servo do Deus vivo, porventura o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões. E então, do meio da cova, veio uma resposta. Daniel estava vivo. Ele disse: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Isso não é apenas um livramento, isso é um testemunho. Deus não evitou que Daniel fosse para a cova, mas o guardou dentro dela. E aqui está uma verdade poderosa. Fidelidade a Deus não significa ausência de problemas, mas presença de Deus no meio deles. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento, nenhuma marca, nenhum arranhão. E a Bíblia deixa claro o motivo, porque ele havia confiado em Deus. Os homens que haviam conspirado contra Daniel foram lançados na cova, e desta vez, os leões não foram impedidos. Isso mostra que não era falta de fome dos animais, era intervenção divina. E o resultado disso tudo foi algo ainda maior. O rei Dário fez um decreto para todo o reino, que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Ele declarou que Deus é o Deus vivo, que permanece para sempre, cujo reino não será destruído e cujo domínio não terá fim. Percebe o impacto? A fidelidade de um homem em um ambiente contrário levou um império inteiro a reconhecer o poder de Deus. E é exatamente aqui que essa história se conecta com você. Talvez você também esteja em um ambiente que não é o seu. Talvez na sua escola, no seu trabalho, na sua família, você seja o único que tenta viver de forma diferente. Talvez você sinta pressão para se calar, para se adaptar, para ser como todo mundo. Mas a história de Daniel nos mostra que é possível permanecer fiel. Não porque é fácil, mas porque vale a pena. Daniel não negociou sua fé, mesmo quando isso significava risco de morte. E Deus honrou essa fidelidade de forma extraordinária. E aqui está o ponto evangelístico. Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda vê aqueles que permanecem firmes. Ele ainda age na vida daqueles que confiam nele. Mas mais do que isso, essa história aponta para algo maior. Assim como Daniel foi inocente e mesmo assim condenado, assim como ele foi lançado em uma cova selada com uma pedra, assim como ele saiu vivo de um lugar de morte, isso nos lembra de Jesus. Jesus também foi fiel até o fim. Também foi injustamente condenado. Também foi colocado em um sepulcro fechado com uma pedra. Mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Daniel aponta para Cristo. E a mensagem é clara. Aqueles que confiam em Deus não estão sozinhos, mesmo nas situações mais difíceis. Talvez você esteja passando por uma cova dos leões na sua vida agora. Pode não ser literal, mas é real. Pode ser medo, pressão, ansiedade, rejeição, perseguição, algo que parece impossível de enfrentar. Mas assim como Deus esteve com Daniel, ele pode estar com você. A pergunta é: você está disposto a ser fiel? Mesmo quando ninguém mais é. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando há um preço. Porque é nessa fidelidade que o poder de Deus se manifesta. E é essa fidelidade que transforma não só a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. Se essa mensagem falou com você, se essa história te impactou, então não guarda isso só para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Bíblia de Verdade,
porque aqui você aprende a verdade da Bíblia sem manipulação, de forma clara, profunda e transformadora. E se você gostou dessa história, você vai gostar ainda mais do próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, sobre a história da Rainha Esther, a rainha corajosa, uma mulher que também enfrentou um ambiente difícil, tomou decisões arriscadas e mudou o destino de um povo inteiro. Clica e continua essa jornada com a gente, porque quando você conhece a verdade, a sua vida nunca mais é a mesma.